Vamos lá. As muitas análises que estão sendo feitas sobre essa reportagem trazida pela Folha de São Paulo vão desde comparações aos casos da Vaza Jato e também da ABIN paralela, até acusações de tentativas coordenadas da extrema-direita de provocar o garroteamento de Moraes e assim abrir um caminho para uma espécie de acordão que favoreça Bolsonaro. E aí eu pergunto, na sua avaliação, o ministro Alexandre de Moraes cometeu alguma irregularidade processual e merece impeachment? O STF atuou ou não fora do rito? Fora do rito, para usar uma expressão muito em voga agora. Por favor. Então, vamos lá. Eu acho que primeiro, como introdução, eu preciso dizer que eu sou profissional do direito, operador do direito, eu sou daqueles que confia na capacidade cognitiva, na inteligência e na cultura jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que ele era o homem certo, no lugar certo, no órgão certo, né, na eleição de 2022. Mas, porque eu não sei como é que a gente estaria se ele não estivesse lá em 2022, né? Mas eu acho que em alguns momentos ele comete exagero, sim. A gente já falou de outros momentos aí onde ele dá uma escorregada e eu acho que aqui também ele deu uma pequena escorregada. E eu falo em que momentos eu acho que isso aconteceu. Você pergunta, mas isso é motivo para impeachment? Não, não acho que é motivo para impeachment. E vamos lembrar, a Constituição diz que impeachment de ministro do STF é por crime de responsabilidade. Quem julga são os senadores. Até um julgamento político, mas quem julga são os senadores. Eu não acho que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime de responsabilidade. Mas eu estava vendo na matéria, e você mesmo lembrou, por exemplo, que esse inquérito da fake news já tem 5 anos, é de 2019. Ele foi nomeado relator pelo ministro Dias Toffoli, você mencionou isso, quer dizer, então tem algumas coisas que mereceriam uma explicação melhor, mas principalmente, inquérito já tem 5 anos, por que não termina esse inquérito? E por que tudo aquilo que acontece de novo, de fatos novos, são incluídos naquele inquérito? Estou vendo as imagens, eu vi essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes hoje, lá no plenário do STF, e ele, de alguma maneira, eu acho que ele acaba reconhecendo aí alguma escorregada. Por exemplo, ele diz que acho que é esquizofrenia, né, que é a expressão que ele usa. Eu mandar ofício para mim mesmo, eu do STF mandar para mim mesmo no TSE. Aí ele diz em seguida, se fosse hoje eu mandaria ofício para a ministra Carmen Lúcia. Opa! Então ele reconhece que são órgãos diferentes. Uma coisa é a atuação dele no inquérito no STF, outra coisa é a atuação dele enquanto presidente do TSE. Então, se ele acha que deveria, se fosse hoje, mandar ofício para o presidente Carmen Lúcia do TSE, então significa que ele deveria ter mandado ofício para o presidente do TSE, qualquer que fosse, mesmo sendo ele. Então, você falou em rito. Eu acho que aí tem um desvio de rito. Então, é um ponto. Agora, isso é crime de responsabilidade? Não. Isso foi uma falha, isso foi um ponto onde ele talvez tenha passado por cima do rito, mas não é suficiente para pedido de impeachment. Agora, outra coisa que me chamou a atenção nessa troca de conversas, né, que a matéria da Folha trouxe do juiz assessor, Ayrton Vieira, eu conheço pessoalmente, porque ele é juiz aqui em São Paulo, né? Então eu conheço o juiz Ayrton Vieira, conheço também as qualidades dele, e aí na troca de mensagem, em algum momento ele fala, olha, o ministro quer o relatório, mandou uma mensagem, quer que eu faça eu mesmo o relatório? Então eu senti nessa troca de mensagens que ele, de alguma maneira, ministro Alexandre, estaria interferindo no relatório. Ora, não cabe ao juiz, não cabe ao ministro, dizer como o relatório tem que ser feito. Ele não pode dizer para o assessor lá do TSE, Taliaferri, né, acho que é o nome dele, ele não pode dizer para o assessor do TSE como tem que ser feito o relatório, porque aí ele vai pegar o relatório como pegou e vai usar para decidir. Quer dizer, então ele encomendou, entre aspas, um relatório ou encomendou algumas circunstâncias do relatório, aí ele mesmo pegou esse relatório e usou lá no STF para decidir. Então isso também que eu acho que está meio fora do rito ou fora dos padrões. Então, né, eu acho que tem alguma coisinha para ser explicada, precisa melhorar essas informações, precisa a reportagem abriu a porta para esses questionamentos e agora a gente precisa ter todas essas informações. Faz tempo que eu ouço aquele ditado, não basta ser honesto, né? Tem que mostrar, tem que parecer. Então não basta ele ser honesto, ele tem que mostrar que ele agiu corretamente. E também não é dizer que também ouvi nessa fala dele no STF, mas a Procuradoria-Geral da República não falou nada. Quer dizer, em algum momento houve críticas que a Procuradoria-Geral não fez nada e aí
porque tinha lá uma proximidade com o bolsonarismo, com o presidente Bolsonaro, então não agia. Então a gente critica, olha, a Procuradoria não fez nada, o Ministério Público não fez nada. Aí, neste caso, ele diz, olha, já que a Procuradoria não fez nada, então eu agi corretamente. Quer dizer, também não pode ser assim, né? Já que a Procuradoria não fez nada, eu agi corretamente. Eu acho que não, talvez a Procuradoria devesse ter cobrado sim, não significa que ele agiu corretamente. Então, há algum desvio do rito, algum deslize do rito, mas não é crime, e principalmente essas narrativas bolsonaristas de hoje, né? Vamos anular tudo que ele fez, vamos anular o processo de inelegibilidade do Bolsonaro porque ele estava suspeito. Não, isso já passou, não tem nada a ver uma coisa com a outra.